Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso Farol Nacional e vamos novamente tratar sobre saúde mental, especificamente de transtornos. Nós já batemos um papo com a terapeuta Luciana Dinucci, que gentilmente vem de novo aqui até o nosso Farol para falar um pouco mais sobre esse tema importantíssimo. Para você que acompanhou o nosso primeiro podcast, você vai descobrir agora como a gente identifica essas pessoas. E se você não acompanhou, vá na grade de podcast do nosso Farol Nacional, veja a primeira parte dessa entrevista, você ficará muitíssimo bem informado. Antes de mais nada, Luciana, muitíssimo bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Roberto. Luciana, eu fiquei profundamente assustado com o nosso primeiro podcast, porque a gente que já passou dos 30, a gente já viu tanta coisa nessa vida, né? E eu queria começar exatamente por isso, antes de nós particularizarmos essas pessoas. Quem já passou dos 30 teve que conviver nessa adaptação entre o mundo analógico e o mundo digital. E nós vivemos hoje quase que a plenitude do mundo digital. Hoje Nós vamos investigar um pouco mais a identificação desses personagens e como eles influenciam negativamente a nossa vida, mas eu queria antes um depoimento seu a respeito da influência também das redes sociais e essas pessoas em particular nas redes sociais. O perfil narcisista, em especial, ama redes sociais. Por quê? Ali ele vai colocar as fotos mostrando, né, que tá bonitão, bonitona, roupa nova, o carro, porque eu preciso ter uma imagem de grandiosidade perante todo mundo. Lembra que eu contei no podcast anterior que essas pessoas se sentem um lixo, elas têm um vazio enorme dentro de si? Esse vazio gera também uma sensação de baixíssima autoestima. Essas pessoas se acham um lixo. Só que ninguém é lixo, né? Todos nós temos defeitos, qualidades. Eles não conseguem ver o que tem de bom. Então, como é que eu compenso isso? Mostrando uma imagem poderosa, magnética, de sucesso. Então, nas redes sociais, ali eu vou ganhar aplausos, eu vou ter muito suprimento, eu vou ter muito alimento. Então, é maravilha. Esse povo, aliás, o psicopata também, o psicopata ele transmite uma imagem de segurança tão forte que quem vê a imagem fala, nossa, que pessoa incrível, eu quero ser igual. E não sabe que, na verdade, está ali admirando alguém que é quase que um monstro. Eles adoram. Tem que ter muito cuidado, inclusive, com esses sites de relacionamentos, porque, como não há freios morais dentro dessas pessoas do grupo B, para elas mentir não é nenhum problema. Então eu vou escrever um monte de coisa ali acerca do que eu sou, do que eu gosto, e é tudo mentira. Quando você vai conviver na realidade, você vai ver que não é nada daquilo. E imagina eu, empático, vou lá com o coração aberto em busca de alguém, né? Aí eu descrevo que eu gosto disso, daquilo, gosto de tocar violão, gosto de comer macarrão, gosto de ir à praia, pronto. A criatura que vai em busca, né, de uma vítima, fala, eu também adoro praia, eu também adoro macarrão, se transforma em você. Então tem que ter muito cuidado. Redes sociais e sites de relacionamento é mundo ideal para narcisista e qualquer um do grupo B ali. Tem que tomar muito cuidado, eles adoram. Evidentemente. Eu conheço um casal, vamos para um exemplo prático agora. Eu conheço um casal que está junto há mais ou menos 15 anos. E eu tomei conhecimento ao longo do tempo, por exemplo, que o marido sempre teve muita influência na sua esposa. Influência, assim, gerenciar carreira, gerenciar conduta, né? E depois, com o tempo, ele foi se demonstrando uma pessoa extremamente egoísta. Por exemplo, a ponto de hoje eles têm filhos e tal, a ponto de não ajudar, por exemplo, a esposa a fazer malas numa viagem, não tirar as malas do carro, né? E até que isso passou a evidenciar um comportamento, digamos, conjugal de extrema incidência desse lado emocional. Ou seja, esse casal está se separando, evidentemente, porque daí vai para a agressão moral, resvala na agressão física e hoje, lamentavelmente, nós vivemos uma época que dia sim, dia também, nós vemos casos de assédio sexual, assédio moral e, o que é pior, né, o feminicídio. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para essas mulheres que se prendem de uma certa forma nessa relação tóxica e muitas vezes não conseguem identificar uma doença mental, uma patologia no seu
companheiro, porque aí existe aquele lado da mulher também, e aqui não é nenhuma crítica, apenas uma constatação, que muitas mulheres são muito, digamos assim, mas vai melhorar, é só um surto depressivo, ele está preocupado com o trabalho, e aí o tempo vai passando e normalmente esses casos, eles não regridem, eles só progridem. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre relacionamentos tóxicos na vida conjugal. Tá. Mas eu queria colocar primeiro aqui que não se fala sobre isso só para mulheres. Muitos homens passam por relações abusivas e têm suas vidas destruídas. A questão é que o homem ele tem vergonha de falar, ele tem vergonha de buscar ajuda. Como assim? Uma mulher está destruindo você? Não, você tem que ser o pegador, você tem que ser o poderoso. Tem muitas mulheres do grupo B também, não são só homens, não. Mulheres narcisistas, psicopatas, borderlines. O transtorno border predominantemente está entre mulheres, mas existem homens borders também. Existem homens, inclusive, que sofrem agressão física de mulher. Só que esse homem não vai ter amparo nenhum legal, infelizmente. A questão também do abuso psicológico, existe uma lei hoje, né, acerca da violência psicológica que se aplica a quem? A mulheres. E os homens não passam por isso? Claro que passam inclusive nas suas famílias. Um homem que possa ser filho de um pai, de uma mãe, que seja transtornado do grupo B. Aliás, esse caso que você contou desse casal, Roberto, a gente consegue identificar uma comorbidade, a meu ver, né, do pouco que eu conheço, quer dizer, pouco sim das informações que você trouxe. Quando você tem esse companheiro que vai tender para a violência física, você tem que sim abrir os olhos para uma possível comorbidade com a psicopatia, porque um narcisista ele não vai tender à violência física. A violência física vai aparecer muito mais dentro da comorbidade com a psicopatia. Os comportamentos que você falou, ele não carrega a mala para ajudá-la, ele quer controlar a carreira dela. É natural para uma pessoa que tem um perfil narcisista. Por quê? Como os transtornados do grupo B não conseguem criar laço emocional efetivo com ninguém, como é que eles enxergam o próximo, o seu semelhante? Pode ser um filho, pode ser uma esposa, qualquer um, como um objeto ou um serviçal. Você existe aqui para ser suprimento para as minhas dores interiores e para me servir, porque afinal de contas é uma grande permissão, é uma bênção estar servindo alguém tão grandioso como eu, que eu preciso manter essa falsa grandiosidade sustentada para conter a minha dor lá dentro. Então uma esposa é que nem um par de sapatos, é como um abajur. Um filho é a mesma coisa. E eu estou enjoada dessa esposa. O que eu vou querer? Por que eu preciso, por exemplo, controlar a carreira dela? Porque eu quero me transformar nela. Eu quero ter o que ela tem, a capacidade de sorrir, a sorte. E eu tenho inveja de tudo que ela tem. Quando eu encontrei essa companheira, ela tinha amigos, ela tinha sucesso, ela tinha saúde, qualquer coisa. E eu não. E eu tenho inveja. E se você não tem, eu vou tirar de você. Então, eu levo você para dentro do relacionamento e você gosta de mim, você não sabe que eu sou ruim. Aí, de manhã, um dia, você está com tantos problemas na sua vida, mas você abre a janela, né, vê aquele céu bonito e fala, puxa, eu tenho tantos problemas, mas eu estou feliz porque esse dia está bonito, eu vou conseguir vencer. Aí lá vem, vamos dizer, o narcisista e olha e fala assim, tá sorrindo por quê? Eu não consigo sorrir. Você não vai sorrir mais, não. Para ali do lado da vítima e fala, dia bonito para quem tem responsabilidade. A palhaçada sua, isso é ridícula. Você é infantil. Essa pessoa gosta do narcisista. Ele é uma importância emocional na vida dela. Ela fica triste quando ouve essa reprovação. Quando ela para de sorrir, aí o transtornado fala, viu? Tá igual a mim, também não vai sorrir mais. Isso o alimenta. Sim. E aí, nós que somos empáticos, a gente quer ter paz nas relações, a gente quer ter tranquilidade. Essas criaturas não imaginam que seja isso, elas vivem o dia inteiro com o inferno lá dentro, lembra que eu falei? Uhum. Então eu vou chegar para esse companheiro e vou falar, vem cá, vamos resolver a nossa vida? Olha, eu fiz isso, me perdoe, tá errado, mas você também fez isso aqui que não foi bom. O que essa vítima vai ouvir como retorno? A famosa salada de palavras. Tá. Ah, é? Quer dizer que então eu sou errado, né? Sempre eu sou errado, sempre eu carrego a culpa. Você é uma pessoa iluminada. Olha, é difícil manter a relação assim entre nós, sabe?
é muito pesado, você é uma pessoa difícil, você é mimada. Pronto, a vítima já fala, não, mas me desculpa, ela quer conseguir paz e vai ter mais conflito. Então, o Exato. que ela faz? Ela para de fazer o que ela faz. Se o meu trabalho começa a ser um problema para ele, eu vou deixar que ele diga o que eu tenho que fazer para ter paz aqui dentro da minha casa. Por quê, Roberto? A primeira fase na relação com essas pessoas chama bombardeio de amor. Maravilhoso, lembra que eu falei? Eu me transformo em você. Você vai se apaixonar pela sua melhor versão. Então eu vou ser gentil, amável, amoroso, tudo de bom. E isso cria lá dentro do nosso cérebro, do nosso centro de recompensa cerebral, vício em serotonina, oxitocina, dopamina, é altamente prazeroso. E o centro de recompensas é movido a isso, recompensa. Ele quer porque quer. Imagina assim, que eu gosto de chocolate. E ontem, depois do almoço, eu comi um pedacinho de chocolate. Quando chegar a hora do almoço hoje, já vai ficar aqui dentro, vamos comer chocolate novo? Só um pedacinho. E aí eu vou querer de novo sentir aquela coisa maravilhosa. Então eu tento de todas as maneiras voltar para a paz. E eu vou abrindo mão de mim. E eu vou me tornando igual ao narcisista. Igual no sentido que eu vou gostar do que ele gosta, eu vou viajar para onde ele quer viajar, os programas que ele assiste vão ser os que eu gosto, eu deixo de ser, eu perco a minha personalidade. Então, quando a gente sai dessa relação, a gente sai sem a nossa personalidade. Você não sabe nem quem é mais. É um vazio enorme dentro de si. Mas aí, digamos assim, nós estamos falando de duas pessoas diferentes. No caso aí, o homem tem essa patologia, a mulher não. E aí chega num determinado momento, a vítima percebe que não tem absolutamente nada a ver. No meu tempo de início de advocacia, tinha um termo muito comum nos casos de separação, que era a incompatibilidade de gênios. Lembra disso? Era muito comum antigamente, né? Mas aí essa pessoa toma uma atitude que quer realmente se afastar dessa pessoa, custe o que custar. Aí vem uma pergunta. O narcisista, o psicopata, digamos assim, ele não aceita essa perda, porque seria um fracasso. Como é que ele enxerga a possibilidade dessa perda que foi causada, se é que ele sabe disso, pelo comportamento nocivo dele? Mas ele não acha que errou. Ele não acha que fez nada de errado. Quem está errado é a outra. E aí, quando essa vítima decide se separar e o narcisista lá, o borderline, quem quer que seja do grupo B não quer, ela vai conhecer o que é o inferno na Terra. Porque vão começar perseguições, assédio moral, assédio processual, campanha de difamação, porque a maior dor que você pode causar para essas pessoas é abandoná-las. Por quê? Eu me acho um lixo. Eu dependo de você para me sentir melhor. A minha autoestima é péssima. Eu não existo como pessoa e você está dizendo que não gosta de mim? Eu preciso de aplauso. Então isso cria a fúria narcísica. Quem já passou por uma separação litigiosa com alguém narcisista sabe do que eu estou falando. É o inferno na Terra. E aí você usou um termo muito bacana para descrever. Eu vou me separar, custe o que custar, porque é assim. Então é uma separação que você tem que se planejar, você tem que se proteger. E se você tem filhos com essa pessoa, se prepara, porque nunca mais você vai ter paz na sua vida. Por quê? Você está desafiando alguém que nunca vai poder ser contrariado. Então, essa possibilidade de separação vai ser um inferno para a vítima. Agora, por exemplo, se eu sou narcisista, você é minha vítima, e aí você já não tem mais nada para me entregar. Você não tem personalidade, você está sem energia vital, você é uma pessoa deprimida, você não serve nada de alimento mais. Então eu vou te descartar. Aí eu descarto como se você fosse nada. No momento do descarte é que você vai realmente conhecer a crueldade de quem são essas pessoas. Descarte extremamente cruel. E eu vou tirar tudo de você. O que eu puder. Eu vou ter uma satisfação imensa de te ver extremamente destruída. Só que eu nunca vou desistir de você na verdade. Dentro da cabeça desses transtornados, a vítima é uma propriedade particular. Sim. Depois que ela se recuperar, que ela ficar bem, o que eu vou fazer? Vou me aproximar de novo, imaginando que esta vítima não saiba quem eu sou de verdade. E eu vou dizer, olha, me desculpe, eu errei com você, eu não dei valor, eu queria uma oportunidade de poder olhar nos seus olhos, pessoalmente, pedir perdão. Você aceita tomar um café comigo? No que você foi tomar o café com essa pessoa, você caiu no jogo de novo. Por quê?
Foi instalado um jogo de controle mental dentro de você, botões emocionais, que esse narcisista sabe como acionar. Toda relação tóxica ela envolve uma questão que chama vício nas substâncias que nós fabricamos, em especial adrenalina, serotonina, oxitocina e dopamina. Essa eu já expliquei, que é do centro de recompensas do lado bom. Quem se relaciona com alguém do grupo B, inevitavelmente, lá na sua infância, conheceu alguém assim, pai, mãe. E o que aprendeu com esse pai, com essa mãe transtornados? Que amor é dar e não receber e carregar gente complicada nas costas. Uma explicação um pouco mais longa, mas vamos dar uma encurtadinha. E o que gravou dentro do meu subconsciente? Isso. E o subconsciente ele só entende emoções, não sabe o que é lógica, não sabe o que é razão, não julga, não critica e te obedece. Quando você sente aquilo fortemente do lado emocional, ele gravou e você vai continuar fazendo a mesma escolha ao longo da vida. Quando eu vou me interessar por alguém na minha vida adulta, né, do lado afetivo, o meu subconsciente lê essa pessoa em 15 segundos. E eu falo, nossa, gostei, deu química entre nós. Uhum. E aí vai ser alguém que eu vou amar e não vai me dar amor e que eu vou ter que carregar nas costas como um problema. Coitado, ele vai se recuperar sim, é só uma depressão que ele está passando, eu estou acostumada com isso. Então eu vou fazer essa escolha por essa pessoa, é natural na minha vida. Por quê? Porque eu já conheci lá atrás. Então, para mim, ficar dentro dessa relação tem essa familiaridade. E esses pais, tutores, quem quer que seja com quem eu convivi, como é que era a relação com eles? Eu vivia pisando em ovos, eu tinha medo. Eu não sabia de onde vinha o grito, de onde vinha o tapa, de onde vinha o desprezo. Então, a minha adrenalina sempre é muito alta. Por quê? Tem uma ameaça, como se fosse um predador à minha frente. Só que na natureza, nenhum predador passa 24 horas por dia ali te caçando, né? O leão vai querer pegar a vítima, mas uma hora o leão vai dormir, o leão vai fazer outras coisas. Uhum. Então, o nosso centro cerebral, ele fala, mas pera lá, que leão é esse que fica 24 horas aí? A gente tem que dar um jeito de resolver. O que eu faço? Eu crio um vício, um caminho facilitador para administrar esse excesso de adrenalina. O corpo foi feito para não gastar energia, para não ter trabalho. Então, para eu economizar energia, crio o caminho do vício. Eu me torno viciado em adrenalina. Eu me torno viciado nesse nervosinho. O meu córtex pré-frontal funciona sempre no mínimo. Lógica, planejamento sempre está prejudicado. Eu estou ligada na minha sobrevivência. E quando eu encontro alguém assim, e que eu vou ali para aquele momento que ele quer o perdão, aciona o meu vício de novo. Eu fiquei anos longe da pessoa, o meu vício diminuiu, nunca sumiu, mas diminuiu. A hora que eu encontro, entra. E o cérebro fala, ele não é tão ruim. Viu? Dá uma chance para ele. E todo aquele conteúdo subconsciente está lá, de novo. E com uma grande, enorme chance, essa vítima vai cair outra vez. Hoje é um pouco diferente, porque a gente sabe sobre o assunto. Uhum. Mas isso começou a ser falado, Roberto, em 2014 nas redes sociais. Antes disso, ninguém sabia o que era esse assunto. Então, hoje, quem conhece, consegue, mas é muito comum eu escutar, Luciana, olha, eu fui falar com o narcisista e eu acho que ele não é tão ruim, eu tô com saudade. Enfim, o assunto é longo, mas continue. Queria falar da dependência agora também, né? Porque, pelo que você está nos trazendo, existe essa dependência que às vezes ela se torna involuntária. É isso, Luciana? Sim. Existem 2 grupos, inclusive, que tratam de dependentes emocionais, que é o CODA, Codependentes Emocionais Anônimos, e o MADA, Mulheres que Amam Demais. E seguem exatamente aqueles 12 passos dos alcoólatras. Por quê? A dependência emocional também envolve vício. E a gente tem que ter essa humildade para saber dizer, eu tenho um vício. Eu tenho um vício em pessoas ruins. Eu tenho um vício em alguém que me maltrata. E a gente precisa olhar e tratar. Isso se desenvolve na infância, né, devido a essas convivências, e também tem uma outra ferramenta que eu utilizo, que é a análise corporal, que eu gosto muito, que a gente tem desenhos de corpos que equivalem a funcionamentos de mente, e alguns desenhos de corpos naturalmente, e equivalendo a funcionamento de mente, vão ter naturalmente uma dependência emocional maior. Quem desenvolveu essa teoria foi o Reich. E um grupo de brasileiros que deu uma aprofundada, é bem bacana. Então, por exemplo, quem tem um corpo mais redondinho, um corpo mais pesado, ou então mais quadradinho, características que não vai dar para a gente se aprofundar agora, vão ter possivelmente uma tendência emocional, a dependência maior.
Agora, quem está dentro de uma relação abusiva vive um vício. Então muita gente fala, nossa, mas que pessoa fraca, fica lá com aquele marido ruim, com aquela mulher ruim e não sai. Não sai porque é vício. E quando você volta a esse contato com uma pessoa transtornada, com um abusador, é como se você desse o primeiro golinho de cerveja. Tudo volta a funcionar da mesma maneira. Você cai novamente. E também o seu centro de recompensa cerebral identifica essa pessoa como a fornecedora daquela emoção, daquele barato tão bom que você sentiu. Então, não dá para a gente julgar sem conhecer tudo isso profundamente. E como é que trata? Você tem que se conhecer. Você tem que se afastar dessas pessoas. Porque você já viu algum alcoólatra continuar frequentando os botecos que ia enquanto bebia? Ou andar com a mesma turma que bebia? Não. Você vai ter que se afastar de ambientes e pessoas para poder tratar. E ao longo da vida estar sempre alerta. Porque o lema de quem vence o vício é só por hoje. Sim. Eu não vou beber. Sim. Então só por hoje eu também não vou me arriscar de novo a uma situação como essa. E ter o conhecimento de que como a gente está trazendo aqui no podcast. Quem são essas pessoas com isso? O que elas causam? Como é que eu faço? Porque a única maneira de lidar com eles é se afastar. Não tem como. Mas como é que eu faço, Luciana? Minha mãe está velhinha, está doente. Vá visitar menos. Saiba quem ela é. E quando você não pode se afastar totalmente, uma das técnicas chama pedra cinza. O que é pedra cinza? A famosa cara de paisagem. O que alimenta essas pessoas? A sua reação emocional. Então elas vêm, vão falar, vão gritar, vão dizer, e você com aquela cara de paisagem. Tá. Porque o que alimenta é a reação emocional. Só que não faz bem pra gente, porque internamente você vai estar fervendo com o que está acontecendo. Claro. Só que você não pode mostrar. Porque quando o vampiro não tem comida, ele vai buscar outra pessoa, ele vai buscar outra vítima. Então essa é uma técnica, mas é só se afastar, não tem o que fazer. Porque não há cura para isso. Assim, eu respeito quem pensa diferente. Agora, assim, não há um psicopata e um narcisista, eles não vão em busca de terapia, gente. Eles vão em busca de terapia quando eles estão perdendo uma vítima que ainda tem muito para entregar. Então imagina que eu tenho uma esposa, que eu tenho um marido, sei lá, alguém que eu tenho que destruir ainda, tem muita coisa para mim. E essa vítima fala, tô indo embora. Me desculpa, eu vou agora para terapia, eu vou mudar, pode deixar. Até vai, duas vezes. Luciana, você não é terapeuta, você é vidente. Porque, Mãe Luciana, porque o turbante... Porque o que está se passando exatamente é isso, né? Como muleta, essa pessoa disse para sua companheira que iria procurar apoio emocional, fazer terapia, procurou psicólogo e tal. E o que me surpreendeu é que eu fiquei sabendo que esse psicólogo, como parte de tratamento, desculpa, né? Aliás, eu sou um fanzaço, né, de psicologia, terapia e tal, desde 1900 e bolinha, porque eu acompanhei lá atrás uma recuperação que minha mãe teve do ponto de vista emocional muito acentuado, né, que devolveu a vida, a saúde mental para ela. Então eu sou muito grata a essa parte da ciência. Mas aí a primeira providência do terapeuta foi, não, você precisa ficar sozinho pelo menos um tempo, faça uma viagem. Mas faça uma viagem sozinha, mandou o sujeito para a Turquia. Então, quer dizer, não resolveu nada, viu, Luciano? Não resolveu, mas isso que você está falando. É isso que você está falando. Mas aí o que acontece? Quando o transtornado vai no terapeuta, ele vai aprender o quê? Mais técnicas para ser um melhor manipulador. O Sandvakinin fala isso. Meu Deus. Ele responde uma dúvida. Mas Sandvakinin, se você for no terapeuta, você não vai sair melhor? Ele falou, vou sair melhor em destruir vocês. Porque tudo que o terapeuta falar, eu vou aprender e vou me tornar um melhor predador. Então eles vão, depois eles vão embora. Eles falam, terapia, quem precisa de terapia é você, a maluca é você. Eu não, eu sou pronto, bonito, acabado, vitaminado. Porque eles não aguentam se autorregular, olhar para si e falar que tem coisas que precisam mudar. Inclusive, Roberto, é interessante quando a gente vê terapia de casal. Né? Então tem a parte empática que quando chega na terapia de casal abre o coração, chora, se descabela, realmente aqui nós vamos resolver. E lá a criatura do grupo B serena, né? Sem reação nenhuma, equilibradíssima. Quando o empático acaba se descabelar, se desgrenhar, chega a vez do transtornado falar, ele vai dizer assim,
terapeuta, você está vendo o que é que eu tenho que aguentar? É, É isso aqui, é esse desequilíbrio. Eu amo essa pessoa, mas eu não aguento mais. É muito peso. O que é que o terapeuta vai falar? Olha, você vai ter que se equilibrar, você vai ter que se acalmar. Ele é um homem, uma mulher, calmo, olha, equilibra, te ama. E aí quem acaba sendo culpado? A vítima. claro. Aliás, esse é um É uma jogo, inversão né? de polos, né? Sempre assim, porque eles não assumem culpa. Então, essa vítima fala, puxa, eu realmente sou ruim. Eu acho que aqui narcisista sou eu. E começa a duvidar da sua sanidade mental. Isso chama gaslighting, é um dos jogos, né, que eles fazem. E a pessoa começa a perder a identidade, começa a perder a certeza da sua sanidade mental, vai se desvencilhando completamente da vida. Tem uma frase que é interessante que fala assim, quando você convive com alguém do grupo B, você entra no estado de coma existencial. Você não progride, você não cria, você não... Porque nenhum dependente emocional, nenhuma vítima sai de uma relação dessas com mais. Ninguém. E sai com tudo menos saúde física, emocional, menos dinheiro, menos sucesso, menos amigo, tudo você sai com menos. E isso é uma sensação horrível. Mas a gente tem que entender que é natural para quem passa. E que nós somos milhões de pessoas. Eu digo nós porque eu já passei por relações assim também. Então, milhões de pessoas que passam por isso sem entender o processo no qual estão participando. E aí depois é a reconstrução que vem. Processo terapêutico, e tem que ter paciência, porque não é do dia para o outro, é uma jornada. O cérebro precisa se refazer. As conexões neurais precisam, as anteriores, boas, de alegria, precisam ser revitalizadas. E é um tempo, então é um período de deserto que a pessoa vive na vida. É como engordar e emagrecer, né? Claro que emagrecer sem as canetas emagrecedoras, né? Mas a gente demora para engordar e demora para emagrecer também. Bom, nós estamos falando do ambiente conjugal. Antes da gente terminar, eu queria que você desse também algumas dicas no ambiente social, né? No nosso dia a dia. Eu nem vou entrar na parte laboral, porque aí daria mais outro podcast inteiro só sobre isso, né? A influência de colegas de trabalho, superiores e tal. Mas eu queria falar do ambiente nosso, né? Do dia a dia, academia, amigos de fim de semana, tudo isso aí. Pode ser nociva a presença de uma pessoa com essa identidade na nossa vida e pode ser possível também que a gente não perceba que uma amiga ou um amigo pode estar exercendo uma influência terrível na nossa vida, negativa, é claro? Sim, por quê? Porque eu olho com o que eu aprendi até hoje. O que eu aprendi na escola, no colégio, na família? Todas as pessoas são iguais, todas as pessoas amam e todas as pessoas podem mudar. Isso está escrito dentro de mim. Por quê? Era desconhecido o fato de existirem pessoas más, né? De natureza má. Então, quando eu olho para esse amigo tóxico que está incomodando, eu falo, não, é gênio forte. Não, sabe o que é, Luciana? É porque a pessoa é de leão, com ascendente em Áries e está com Saturno, com todo tipo de desculpa que você pode imaginar. Por quê? Porque nós não aceitamos a possibilidade de existirem pessoas realmente más, mal intencionadas. E quando a gente trouxe para a nossa convivência alguém abusivo, é porque lá atrás, lembra? Eu falei, eu já vivi isso. Vivi com pai e mãe. E também uma das consequências de viver com esse pai e com essa mãe que são abusivos é eu desenvolver o complexo do salvador, da salvadora, a codependência emocional. A única maneira de eu ser amado é eu salvar, eu ser bem comportada. Aí surge a síndrome da boa menina, do bom menino. Eu adoro gente com problemas para eu me relacionar, para eu dar conselho, para eu tentar salvar essa pessoa. Então esse amigo que eu trouxe, eu já tenho dentro de mim essa afinidade. Então muitas vezes eu fico, até porque esse amigo, essa amiga são meio parecidos lá atrás com a minha mãe e com o meu pai. E até hoje eu não consegui o amor do meu pai e da minha mãe, e nem vou conseguir, porque eles podem ser transtornados. E o meu subconsciente, quando encontra esse amigo, fala assim, agora, tá vendo? Você vai conseguir o amor do papai, você vai conseguir o amor da mamãe. É uma coisa complexa. Mas a gente pode muitas vezes estar nessa relação e não achar tão ruim. Até porque, vamos pegar aí o recorte do narcisista, que é mais famoso. Uma pessoa narcisista não é ruim o tempo inteiro. Porque eles são espertos, eles têm aquele conhecimento sobrenatural. Então eu uso a técnica do morde e do assopra. É uma técnica de adestramento. É como a gente adestra um pet, por exemplo. Um pet, você fala para o cachorro, me dá a sua patinha.
É desconfortável, ele dá a patinha, dói, é ruim, mas ele dá a patinha, depois ele ganha um biscoito e você vai condicionando. É a mesma coisa que acontece com a gente. Então esse amigo, ele vai me tratar bem, vai ser fofo, vai ser querido, e de repente ele vem, me desvaloriza, ele vem, me maltrata, ele tem inveja de mim, então ele vai ter comportamentos para me destruir. É uma pessoa que precisa ser elogiada, receber aplausos o tempo inteiro. Uma pessoa que não aceita críticas, que vai reagir negativamente às críticas que são feitas, mas que também lembra do centro de recompensa cerebral, que fica viciado nas boas sensações. Esse amigo pode me trazer muitas boas sensações. Então também o meu centro de recompensa cerebral fala, olha só, essa pessoa não é tão ruim não, lembra como ela foi bacana aquela vez? E você volta. E lembra também do vício em adrenalina. Não podemos fugir disso, a gente vive esse vício. E esse amigo que faz você pisar em ovos, né, que você nunca sabe se você vai poder ficar realmente à vontade e dizer o que você pensa, o seu vício está sendo alimentado. Então tem todo esse conjunto de fatores que vai determinar, né, toda a reação, não só com o amigo, mas como você falou, no ambiente laboral, chefe. O modelo é básico para qualquer relação. Se aplica para a família, se aplica para o trabalho, se aplica para os amigos. O que nos salva? Conhecimento. É entender quem são essas pessoas, como elas funcionam e saber que a única maneira de se libertar é se afastar. Não tem jeito. E como essas criaturas são extremamente sedutoras, porque são manipuladores, criam uma falsa imagem de segurança. Tem um perfil também interessante que não é exatamente o grandioso, que eles fazem o que a gente chama do narcisista good vibes. É aquela pessoa bondosa, espiritualizada, que usa uma roupinha simples, que faz muita caridade, né? Faz sopa para os pobres, faz campanha do agasalho, é muito ativo na igreja, por exemplo, mas que, na verdade, dentro de casa é o demônio. Então você vai ter essas personalidades todas muito sedutoras. Um psicopata, por exemplo, é seguro, forte, o narcisista também. E todos nós empáticos, nós temos fragilidades emocionais. Então, eu tenho a humildade de dizer que eu não quero bater de frente com o narcisista não, porque a chance de eu cair no jogo é grande. Porque eles conseguem manipular a nossa natureza. Como eu falei no podcast anterior, para mim essas pessoas são a raiz de todos os males. E nós temos um gene da maldade presente aqui na humanidade entre nós, queira sim, queira não. Uhum. Então a gente tem que ter o conhecimento para entender, se defender, poder sair dessas relações. É interessante, porque eu já vi muita gente... A minha mulher sofre muito disso. Ela consegue muitas vezes... Ela é muito... faz amizade facilmente e... Quando a gente para fazer um balanço de um ano, a gente percebe a quantidade, né, de pessoas que se aproximaram dela ao longo desse ano para simplesmente se aproveitarem de alguma situação e depois, mas também tem um ponto bom, depois desaparecem. Quer dizer, quando você vê que você cumpriu o seu objetivo, mesmo que não tenha sido integral, você vem, incomoda, atrapalha, chacoalha, dá a entender que você é uma amiga realmente, mas daqui a pouco você viu que... dessa vaca não sai mais leite, entendeu? Então, essas pessoas simplesmente desaparecem. Mas, qual que é o problema disso? Causa um certo distúrbio durante algum tempo, né, Luciana? Sim, um bom tempo e pode causar prejuízos maiores, né? Também. Agora, com grande chance, essas pessoas em algum momento vão voltar. Oi, dona fulana, tudo bem? Puxa, quanto tempo, olha... Tô com saudade, como era bom, né, quando a gente convivia, e a sua esposa, uma pessoa de coração aberto, né? Ela, é verdade, vamos tomar um café. Exatamente. Eu falei que isso é evidente? Pois é. E aí o que acontece? Cai de novo. Mas porque a sua esposa é uma pessoa de bom coração, uma pessoa que acredita no ser humano, né? Uhum. Acredita que as pessoas têm amor. Então, ela possa também ter conhecimento para poder se proteger. Para não passar por essas intempéries que ela passa muitas vezes, porque faz mal para a gente, faz mal para a nossa saúde física. Porque esse excesso de adrenalina, ele vai desregulando todo o nosso sistema imunológico, desregula o sistema digestivo. A saúde física e emocional são prejudicadas. E tem que dar uma olhada porque desse interesse dela por essas pessoas também. Tá lá no passado a causa.
Sim, sim, sim. Entendeu? Sem dúvida nenhuma. Para a gente fechar, tem uma outra característica aqui. Sim. Eu queria que você, antes de nós fecharmos o nosso bate-papo, falasse sobre os histriônicos. Quem são eles? Eu tenho uma visão minha, tá ok? Quem pensa diferente, eu respeito. O histriônico, para mim, ele é um narcisista. Tá. Mais destrambelhado, né? O histriônico, ele é teatral. Ele gosta de aparecer de uma maneira mais exagerada. Ele tem uma necessidade de seduzir muito grande. Então, o uso de linguagem de duplo sentido, a exposição do corpo, roupa decotada, muito justa, o apelo sexual muito forte. Tá. E ele gosta de estabelecer uma intimidade muito rápida com as pessoas. Então, por exemplo, você fala assim, olha, eu vou fazer uma cirurgia com o melhor especialista da área. Nossa, ele não tinha agenda, ele conseguiu um horário para mim, estou muito feliz. Aí eu falo, é mesmo? Quem é o especialista? Ah, é o Jorge Matias. Quem? Jorginho? Gente, Jorginho jogava futebol com meu irmão. Por que você não falou para mim? Eu ia te arrumar uma vaga com o Jorginho. Ou seja, cria uma situação fantasiosa para mostrar que tem intimidade. Tá. E se aproximar de você. Ou então eu sento do seu lado no almoço, não te conheço. Aí você fala, olá, tudo bem, Roberto, prazer. Aí quando a gente está saindo, eu falo, Rô, nossa, amigo, gente, você é demais. Olha, uma afinidade, você é meu irmão de alma. Você fala, o que é isso? Esse é o histriônico. Esse é o histriônico. E um outro perfil que é interessante da gente abordar rapidamente também, Roberto, é o borderline. Tá. Que causa muito estrago. O border funciona um pouquinho diferente do narcisista e do psicopata, porque ele vai ter um pezinho na cognição. Perdão, na empatia. Tá. Só que ela vai se perder. O border tem um excesso de hormônios femininos. O narcisista e o psicopata ele tem uma quantidade muito maior de testosterona, né? O excesso de testosterona. Então tem muito mais mulheres borders. O border, lembra aquele vazio que ele carrega dentro de si? Esse vazio no border é imenso. E tudo emocionalmente para o border é enorme. Tá. Nunca são tons pastéis. E esse vazio e essa intensidade emocional faz com que eu precise de alguém para engolir, para engolfar, para eu me tornar essa pessoa, porque eu não tenho identidade. E essa dor no border é muito maior. Então, quando eu encontro um amigo, um parceiro, alguma coisa, eu vou me tornar essa pessoa. Estou namorando alguém que é chefe de cozinha, vou aprender a cozinhar, vou querer fazer curso de culinária, vou comprar jogo de faca. Briguei, estou namorando agora com surfista, vou aprender a surfar, vou ouvir música de surfista, vou vestir roupa de surfista, eu viro a pessoa. Grandes atores, muitos são borders. Eles engordam 20 quilos, emagrecem 30 quilos e se entregam para o personagem, né? E aqui é que acontece, eles carregam o personagem dentro de si por muito tempo, isso fecha o buraco. O negócio... E o border, ele é cuidador. Uma mãe border, ela é uma mãe que faz comida gostosa, ela pode brincar com os filhos, é divertido, é alegre. Só que eu não controlo as minhas emoções, porque eu tenho uma desregulação na produção de neurotransmissores. É tudo desregulado. Tá. E aí, eu sou um ioiô, tô alegre, tô triste, tô com raiva. Eu não sou bipolar, porque bipolar você vai ter blocos, né? Um bloco de ansiedade, um bloco de depressão, um bloco de mania, né? Que é a excitação. O border não, é um ioiô, sobe e desce. E aí, eu preciso de você para existir. E você vai me abandonar. Ou eu imaginei que você vai me abandonar. Aí eu não consigo controlar minha raiva. Eu vou te xingar, eu vou quebrar a casa, eu vou gritar, eu posso agredir fisicamente. Por isso que tem homens que apanham de mulheres, que aparecem com a cara toda arranhada. Então, o border, ele também é altamente complicado. E também está dentro do grupo B. E também é anempático. E aqui eu estou comprando briga. Porque se eu quero arrumar confusão, é falar que border é anempático. Porque muitos profissionais falam que não, o border ama demais. Não é isso. Tem um profissional, é o Simon Baron Cohen. Ele é professor de Cambridge. E ele tem um livro chamado A Ciência do Mal. Lá ele elenca as 6 personalidades anempáticas. Que tem as 4 zero negativa, que são essas do grupo B. E os 2 que são zero positivo. Ou seja, o autismo... E a síndrome de Asperger também não tem empatia, mas eles não fazem mal a ninguém. Eles estão no mundo deles. E o Simon Baron Cohen, ele nomeia. O borderline também é anempático. Ele consegue botar o pezinho, mas isso vai sumir quando ele entrar nessa dor do desequilíbrio.
Então é importante, porque muita gente também sofre problemas com os borders, é importante conhecer. Fantástico, fantástico. Olha, aprendemos muito. Eu e quem nos acompanha hoje, quero desejar a continuidade do seu trabalho com muito sucesso e já te convidar para fazer mais uma dobradinha de podcast aqui no nosso Farol Nacional. Mais uma vez agradecendo a Sandra de Ângeles, que nos linkou, nos conectou aqui para esse programa. Parabéns pelo seu conhecimento, eu fico muito feliz quando encontro alguém que realmente pode participar e contribuir para melhorar a vida de um ser humano. Isso é cada vez mais raro hoje em dia, tanto do ponto de vista particular, pessoal, como do ponto de vista profissional. Luciana, foi um imenso prazer te conhecer, Luciana Dinucci, terapeuta. Volte mais vezes aqui, amiga, ao nosso Farol Nacional. Muito obrigado, viu? Muito obrigada pela oportunidade, Roberto. Tá certo. E assim vamos colocando um ponto final nessa edição especialíssima do nosso Farol Nacional. Muito conhecimento para você. E a vantagem, né, de ter um podcast é que você pode rever e você pode encontrar ainda mais subsídios nas explicações, nas colocações da terapeuta Luciana Dinucci. Valeu. Até uma próxima.